Glória a Deus. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia no livro de Esther. Vamos nos preparar hoje para a vigília de amanhã. Aleluia. Quem veio hoje vai chegar aqui amanhã com mais força, com mais desejo de orar. Capítulo de número 4. Vamos ler só um pouquinho e eu conto para vocês. Versículo 12 a seguir. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Agora vamos para o capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Vamos parar aqui. Estava eu orando ao Senhor, falando com Deus, e Deus começou a me mostrar a igreja. Irmãos, e Deus começou a me mostrar o testemunho de Esther, a vida de Esther. E esse livro não está escrito aqui por uma poesia ou como nós sempre fazemos peças sobre a vida de Esther. Esse livro, irmãos, ele está escrito para testemunho de que Deus ouve um coração aflito. Deus ouve um coração aflito. Ele ouve a oração de quem está buscando mesmo, buscando, sabe que ela busca assim: ou o Senhor me ouve, me responda, ou eu morro. Quando eu falei com Deus que eu entreguei a minha vida ao Senhor para o ministério da obra de Deus, que eu senti no meu coração chamado para viver na obra de Deus, para só trabalhar na obra de Deus, a minha oração foi essa: Senhor, eu vou dar a minha vida para o Senhor de tempo integral, seja para viver ou para morrer, para ter comida ou para passar fome. Eu estou pronta para o que vier a acontecer. Eu te entrego a minha vida. A partir de hoje, o Senhor é responsável por tudo na minha vida. Então, irmãos, Deus disse: fazei prova de mim. E quando Deus vê que uma pessoa, em qualquer área, não só nesse sentido, está buscando, e que se ele não operar, a pessoa vai morrer, ele não deixa a pessoa morrer, ele opera. Ele opera. Não há opções. Quando você busca Deus, está ali a irmã Naciane, não é? Que eu estou olhando para ela aqui agora. Ela foi para a terra dela ver a sua mãe, que estava desenganada pelos médicos. Quando ela chegou lá, o médico deu 1 semana de vida para a mãe dela. E ela disse que buscou o Senhor de todo o coração. E quando até na hora que ela se deitava, ela passava a noite orando e falando com Deus. E no final de 1 semana, a mãe dela começou a melhorar, para surpresa do médico. Ela não tinha mais nada. Ficou curada. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos.
Aleluia! Porque se Deus cura, então esse sorriso que está no rosto da irmã Naciane de ver a resposta de Deus. Ela foi levar a bênção, a gente ficou aqui orando na igreja e ela levou a bênção e veio com a vitória. Sabe, irmãos, quando Deus vê que a nossa confiança está totalmente nele, então ele opera maravilhas. E aqui aconteceu a história do povo de Deus, em que o povo de Deus estava em outro país, mas eles não estavam lá passeando, não. Eles não estavam lá para ter uma boa vida, eles estavam lá como escravos, eles estavam trabalhando para Nabucodonosor. E ali, irmãos, foi passando de rei para rei, até chegar em Assuero, e tinha ali, as famílias ali, elas viviam nas piores casas, nos arredores da cidade. Eles eram humilhados pelo povo do lugar, eram os judeus. Um povo, irmãos, que estava vivendo uma disciplina do Senhor, que aquele povo tinha errado muito. Então Deus permitiu de Nabucodonosor entrar lá em Israel e guerrear, vencer e levar aquelas pessoas para lá. Um sofrimento muito grande. Agora, irmãos, Deus usa, a gente espera assim que Deus use uma pessoa importante, né? Uma pessoa aquela que chegou, todo mundo viu. Uma pessoa que tenha uma diferença. Mas Deus, ele é tremendo, porque ele olha para o coração. Não é aquele que está em iminência, não é aquele que aparece, não é aquele que é importante. Pode até ser, porque Isaías era um homem nobre e Deus usou Isaías, porque ele estava com seu coração contrito, voltado para Deus. Aquela moça estava entre tantas outras moças, era criada pelo primo. Não tinha pai, não tinha mãe. Morava lá naquele casebre. E de repente, os servos do rei, mas não rei assim, qualquer rei não. Porque a Babilônia naquela época, irmãos, reinava sobre quase todas as nações. Eram muitas províncias, eram muitos reinos, era muito poder, irmãos, era muita riqueza. E o rei afastou dele a rainha. Depois vocês poderão ler a história de Vasti. E estava se procurando uma esposa para o rei. Mas isso não é um conto de fadas, né? Parece, né? Mas não é não, é real. Não é história de Branca de Neve, não. Nem da Gata Borralheira, não. É a história de Israel. Está escrito. Como eles contam essa história em Israel, como nós contamos aqui, né, sobre Tiradentes, sobre a princesa Isabel, né, que assinou a libertação dos escravos. É real, é um acontecido. E a ordem do rei é que buscasse entre todas as moças que moravam lá, as moças mais bonitas. Ela foi pela beleza. E eles acharam lá no meio daquele povo Esther, como muitas outras, centenas. E elas ficaram 1 ano se preparando, né? Preparando a pele, né? Tomando aqueles banhos, né? Em leite, em flores, em todo aquele tratamento de pele, se cuidando, aprendendo, né? A sentar, aprender etiqueta. Por quê? Para ser a rainha? Foi um curso de 1 ano, foi muito pesado mesmo. Elas tinham que aprender tudo, até o dia de se encontrar com o rei. E entre todas aquelas moças, ele gostou de Esther. E ele não sabia que ela era israelita, que era ela judia. Agora eu digo para vocês, será que não tinha outras moças bonitas lá? Tinha.
mas porque a beleza de Esther era uma beleza diferente, sabe? Ungida. Ungida. Existe beleza e beleza. A beleza de Esther incomodava o rei. Ela era diferente das outras, mas ele não sabia porque Deus estava aqui naquela moça. Ela tinha sido criada diante do Senhor, aprendendo as coisas de Deus. E lá está a ex-escrava, a Esther, sendo coroada como rainha, se casando com o rei, né? Já não eram mais aquelas roupas que ela usava, agora ela usava aquelas roupas de rainha. Mas será que aquilo era por acaso? Era só porque Deus falou assim: olha, eu quero que você se vista como uma rainha, e você agora não vai ser pobre, agora você vai ser rica, agora você vai ter servas, vai ter tudo o que quer. Será que era só isso? Não. Deus procurou alguém que tivesse a coragem para enfrentar o rei. Essa pessoa tinha que estar muito próxima do rei. Essa pessoa tinha que ser amada pelo rei. Essa pessoa não podia ser uma pessoa vaidosa, porque ela ia lutar contra Satanás em jejum, com o estômago vazio durante 3 dias, sem beber água, sem comer nada. Teria que ser uma pessoa de oração. Oh, glória! Uma pessoa que tivesse postura e autoridade. E ele achou isso tudo lá no coração daquela moça. E ele a escolheu. Foi Deus que escolheu a Esther. Não foi Assuero, não. Porque Deus sabe o futuro. E ele já conhecia o coração do mau Amã, daquele ministro, que no coração dele, irmãos, ele planejou acabar com a raça dos judeus. Ele estava sendo usado pelo diabo, porque o diabo sempre odiou aquela terra. Antes, porque Jesus ia nascer lá. E agora, porque Jesus vai voltar para lá. E o diabo tem ciúmes e inveja de Jesus. Ele vai na frente para atrapalhar o caminho que o Senhor tem preparado. Mas o Senhor também prepara os seus filhos, prepara os seus mensageiros, prepara os seus profetas para impedir Satanás de agir. E Esther foi escolhida para impedir Satanás de agir. Enquanto Amã está lá preparando, vou acabar com esse povo. Um ódio que nem ele mesmo imaginava. Por quê? Porque ele estava sendo usado pelo inimigo. Porque, irmãos, ele gostava que as pessoas ajoelhassem diante dele, porque ele era ministro do rei, porque ele era a pessoa de confiança do rei. Ele queria que todos o bajulassem. E você sabe que os servos de Deus só ajoelham diante de Deus, né? O servo de Deus não obedece o diabo. E ele tinha ódio dos judeus por isso. E Deus, irmãos, levou justamente para dentro do palácio uma daquelas que ele odiava, e ele nem sabia. Porque ela estava escondida entre o povo. Ela não aparecia. Além de ser mulher, que mulher não aparecia mesmo, né? Era jovem. Estava lá cuidando das coisas dentro de casa. Mas Deus olha como olhou para Davi. Os soldados, os irmãos de Davi, estavam lá no exército, mas não eram eles que Deus queria usar. Deus queria usar Davi. Ninguém dava nada por Davi. Davi, enquanto os irmãos dele eram altos, fortes, soldados, vestidos com toda aquela armadura, Davi tinha uma roupinha de pastor, né? Lá no meio da mata, lá no meio das montanhas, pastoreando ovelha, no meio dos estrumes da ovelha. Muito sol de dia, muito frio de noite. Era o caçula. Caçula é aquele que todo mundo vem dar um tapa na cabeça, né? Sai, menino! Perturba não, menino! Era Davi. Mas foi justamente o coração de Davi que agradou ao Pai. E Deus o escolheu para ser o grande rei Davi.
Foi Deus que o chamou. Não importa se ninguém te vê, se você seja uma pessoa escondida. Ninguém presta atenção em você, porque Deus está prestando atenção em você. Eu tive na minha casa uma moça durante 20 anos. Ela me ajudou a criar os meus filhos. Ela não viveu a juventude dela como as outras vezes. Ela não podia nem participar de passeios dos jovens, porque eu que dirigia o trabalho, meus filhos eram pequenininhos, e ela ficava com eles para eu fazer a obra. E eu sempre orava por ela. E eu tinha culto na minha casa toda terça-feira, culto de oração com as missionárias da igreja. E ela ficava lá no quarto com as crianças, brincando, para eu poder orar com as irmãs. Mas muitas vezes ela teve a oportunidade de ouvir orar por ela. E minha oração por ela era: Jesus, abençoa Adelaide. Dá para ela tudo que o Senhor deu para mim e ainda mais. Dá para ela, Senhor, um esposo, um lar. Dá para ela prosperidade. Se eu tenho um carro, que ela também tenha um carro. Se eu tenho uma casa própria, que ela também tenha. Senhor, olha para ela, porque ela, Senhor, olhando os meus filhos, está fazendo a tua obra. E um dia, uma irmã da igreja disse para ela: Adelaide, você vai morrer solteira, você está condenada, porque você não vai a canto nenhum. Você não aparece para a sociedade. Ninguém te conhece. Como é que um rapaz vai pedir você para namorar? Você não vai a festas. E ela veio conversar comigo e eu disse: quando Deus quer, Ele traz em casa. E Deus preparou para ela, um varão de Deus mesmo. Um homem próspero, abençoado, presbítero da igreja, viúvo com a família criada. E ela se casou, irmãos, aos 38 anos. E aquela moça, Deus deu tudo que eu tenho, ela tem, materialmente falando. Agora ele faleceu, deixou uma pensão para ela de 10 salários mínimos. Ela não precisa trabalhar mais. Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele olha para o coração. Quantas moças iam para a igreja pensando: eu tenho que aparecer, vou pôr essa roupa bem curta, vou pôr esse decote bem grande, porque para que os rapazes possam ver, possam me querer, eu vou ser assim, eu vou tudo controlar, eu vou aparecer, eu vou pôr um biquíni na praia, eu vou fazer... Estão aí infelizes. Porque, irmãos, não precisa disso. As coisas de Deus são coisas do coração. Ele opera do coração para fora. E isso aconteceu com Esther. E um dia, irmãos, Amã chegou diante do rei e falou tudo que ele queria falar. Olha, tem um povo aí que te trai, que adora outro Deus, e isso e aquilo. Eu trouxe uma lei aqui para o senhor assinar, para o senhor selar, que todos eles sejam mortos tal e tal dia. E o rei confiava muito nele, não quis nem saber. Foi logo, assinou, selou. E todos os judeus iam morrer. Só, irmãos, que o pai de criação dela ficou sabendo e mandou um recado para ela. Você está pensando que você está aí à toa? Não. Você está aí para livrar o povo de Deus da grande matança que o diabo preparou. E se você se calar, e se você não defender o povo de Deus, você que está ao lado do rei, Deus vai levantar livramento de outra forma. Olha como ele fé. Deus não vai deixar o povo dele perecer. Oh, glória! Homem de fé. Agora vocês vejam que tipo de pessoa que criou Esther. Por isso que ela tinha fé. Mas você vai perecer. Porque Deus te levantou para isso. E já vinha o dia da matança. E ela não ia encontrar com o rei, porque ele estava em convenção e demorava muito tempo. Dias, meses. A rainha não se encontrava com o rei. Ele estava com os príncipes de todas as províncias, com os outros reis de todos os lugares. Agora, irmãos, imagina a suntuosidade. E qualquer pessoa que entrasse, não podia, era segredo de Estado, morreria. A não ser que o rei estendesse o cetro. Então, irmãos, Esther falou: olha,
Manda todo mundo jejuar por mim, que eu também vou jejuar. 3 dias. E vou lá. E se eu perecer, pereço. Se ele mandar me matar, eu morrerei. Mas eu vou. Amém? E ela fez isso, jejuou 3 dias, tirou a roupa de rainha, vestiu uma roupa de saco, pôs o seu joelho no pó e na cinza e clamou ao Senhor, jejuou com as suas servas, orou a Deus e chorou na presença de Deus. Livra teu povo, Senhor. E Deus ouviu a oração dela. Ela pediu: me dê graça diante do meu marido, me dê graça diante do rei, para que eu possa entrar lá e falar com ele, senão não vai dar tempo. E ela não esperou, irmãos. Irmãos, quem ama Jesus não tem respeitos humanos. Não deixa de servir a Deus por medo de ninguém, nem de leis. Quem ama Jesus e crê em Jesus, irmãos, Ele é o nosso rei. Ele é que manda na nossa vida. E ela foi. Vestiu suas roupas de rainha, toda bela, toda bonita, e o coração ligado com o Pai. Irmãos, há algum tempo atrás eu frequentei uma associação cristã, evangélica, para ajudar, e indenominacional. E ali, irmãos, essa é reunião de empresários, de artistas. Eu fui para aprender a trabalhar, né? Como eles trabalham com essas pessoas da alta sociedade. E passei ali 4 anos trabalhando. E quando o irmão chega-se no chá ou no jantar dessa associação, todos estão vestindo brilhantemente. Os homens colocam o melhor terno, o melhor sapato. As irmãs estão maravilhosas, lindas, bem vestidas, vestidas de linho, com o cabelo arrumado, muito bem maquiadas. E a impressão que dava, que muitas pessoas chamavam, uma perua, né? Uma perua. É vaidosa. É metido, aqueles carros, os melhores modelos, os mais modernos, ali diante dos hotéis. Mas aí, irmãos, eu fui convidada para ir na quarta-feira na reunião de oração, que tinha toda quarta-feira, cada dia no apartamento de uma daquelas empresárias que trabalhavam no chás. E ali eu vi por que Deus opera no meio deles. Jejum e oração, todo mundo de camiseta, calça jeans, cabelinho amarrado para trás e cara no chão, jejuando e orando 2, 3 horas de oração para Deus abençoar o chá e os jantares, levar os artistas, levar os empresários para ouvir a palavra. Ninguém imaginaria que aquelas mulheres, aqueles homens eram tão simples. É isso que Esther fez. Na hora de falar com Deus, ela estava lá de roupa de saco e cinza. Mas na hora de falar com o rei, ela se arrumou. Aleluia! Nós sabemos que José estava na cadeia, fedorento, sujo, lá no meio da lama. Mas quando ele foi convidado para ir falar com o rei, ele se barbeou, ele se arrumou. Então nós temos que ter sabedoria para fazer a obra de Deus. E ali, irmãos, ela entrou, quando ela chegou lá na porta, que o rei olhou para Esther, o coração dele balançou. E Deus deu graça a Esther aos olhos dele. Falou: esta é a minha rainha. E levantou o cetro, dizendo: deixa ela vir, ela está querendo alguma coisa. Ela não veio aqui em vão. Ela veio porque é uma coisa séria, porque ele conhecia a mulher que tinha. E ela chegou ali, irmãos, e o desenrolar da história é que ela contou tudo para o rei. O rei falou com ela: o que você quer, minha rainha? Até a metade do meu reino eu dou para você. E Esther simboliza a igreja. Ela simboliza eu e você, que precisamos entrar na presença de Deus com determinação, com fé, com persistência, porque o nosso Deus é o Deus que responde às orações. Irmãos, ela contou tudo para o rei: eu sou judia, me salva porque eu vou morrer, porque eu também pertenço a esse povo. E o rei ficou sabendo das intenções de Amã,
Ele é que foi enforcado, ele é que morreu, mas o povo judeu recebeu o livramento e a liberdade, porque Deus colocou no lugar certo a pessoa certa para fazer a obra dele. E você não está aqui em vão, não, viu? Não pensa você, minha irmã, meu irmão, que você é um príncipe, você é uma princesa só para aparecer, não. Deus te chamou para você ser uma bênção na sua família, para você levar a palavra, para você conduzir muitos à salvação, tirar essas pessoas que estão no inferno, porque, irmãos, a vida de quem não é de Jesus é um verdadeiro inferno. Cada vez que eu converso com uma pessoa, que eu atendo uma pessoa, eu vejo que sofrimento, coisas ocultas que ninguém sabe, mas que a pessoa está vivendo um verdadeiro inferno. E essas pessoas precisam de salvação, precisam de libertação, precisam da bênção de Deus para as suas vidas. Eu quero que você nesta noite faça um propósito com Deus, de andar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, porque você não conheceu essa palavra em vão, não. Você conheceu a palavra de Deus, aceitou Jesus, se batizou, porque Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.